Sejam bem-vindos a mais um episódio do Groutcast. E hoje nós temos um excepcional especialista em Direito de Negócios Imobiliários. Ele é professor, tem doutorado, mestrado e é um excelente especialista. É uma honra não recebê-los aqui. O professor Paulo Márcio. Muito obrigado, Bruno. É uma honra estar aqui no Groutcast. Você só esqueceu de colocar aí o mais importante no meu currículo, que foi ter sido professor da Sara, a sua esposa, a mulher valorosa. Exatamente. De Provérbios, e também a nossa amizade. Perfeito. Brincadeiras à parte, uma honra estar aqui, cumprimentar a audiência desse fantástico podcast. Eu sou um grande consumidor de podcast. Para mim é uma alegria muito grande viver esse momento. Perfeito. Bem, pessoal, vou dar um overview aqui do que nós vamos aprender hoje. Nosso professor aqui em Direito e Negócios Imobiliários vai falar um pouco de todas as dores do mercado que tem, né? Grandes insights, né? Que a gente precisa ter e assim você poder estar um pouco mais preparado para entrar no negócio. Então, se você quer investir no mercado imobiliário, você precisa de ter um direito, né? Um advogado especialista em negócios imobiliários para te dar todo esse suporte. Porque pegadinhas no mercado temos muitas, né? Então a gente vai hoje bater um papo. Eu queria fazer uma pergunta para você, doutor, que é o seguinte: hoje no mercado você atua hoje em corporação exclusivamente? Para quem hoje é o seu público que você faz mais atendimentos hoje? Excelente pergunta, Bruno. Vejamos, o direito imobiliário ele é muito amplo. Perfeito. Dentro do direito imobiliário, nós temos tradicionalmente o mercado de locações. Temos o mercado de construção e temos o da incorporação. Perfeito. Já há mais de 20 anos, nós desenvolvemos trabalho em todos os estados do país com foco na incorporação imobiliária, que consiste no quê? Naquela atividade da comercialização do imóvel em construção. Perfeito. Hoje nessa atuação, o senhor atua no país todo? Se tiver um cliente lá, igual tem uma amiga minha, Janaína, deve estar nos ouvindo lá, de Campina Grande. Se você precisar de atendê-la, a incorporação dela lá em Campina Grande, você consegue atendê-la? Nós temos hoje experiência com incorporadores em todos os estados da federação. E antes mesmo, Bruno, do sistema eletrônico, nós já conseguimos fazer, porque a atividade da assessoria jurídica consultiva na incorporação é diferente daquele advogado que vai para o processo de um caso de família, de um caso penal. A atuação ela é essencialmente na prefeitura, nos cartórios. E após a pandemia, Bruno, com a virtualização, a tecnologia, hoje existe o Sistema Nacional do Registro Eletrônico. Então, todo o trabalho do advogado na incorporação é feito eletrônico. Então, seja em Campina Grande, seja em Rondônia, seja em Porto Alegre, seja em João Pessoa, nós conseguimos atender com eficiência o cliente. Perfeito. E para trazer um pouco de entendimento, que quem nos assiste são pessoas que querem investir no mercado imobiliário, né? E acaba eles não sabendo como fazer esse investimento. A gente costuma dizer que nós temos que ter os especialistas, né? Você tem que ter um bom construtor, um bom arquiteto, um corretor, um advogado. E pensando no negócio imobiliário, o senhor falou sobre incorporação. Me fala uma coisa, o que é a tal da incorporação hoje em dia? Qual que é a diferença de um outro negócio? Excelente pergunta, Bruno, porque muitas das vezes a gente verifica a construtora. A construção é uma atividade diferente da incorporação. Porque, vejamos, eu posso construir, só que eu vou aportar o meu próprio recurso. Basta, no caso, obter um alvará pela prefeitura e executar. A incorporação, ela antecede a construção, porque é necessário que haja o registro do memorial de incorporação. Por quê? Porque você está vendendo papel, você está vendendo algo que você vai entregar no futuro. E qual que é a segurança do comprador? É a lei. Coincidentemente, Bruno, em dezembro de 2024, a Lei de Incorporações, a Lei 45/91, completou 60 anos. Então, vejamos,
o mercado precisa de segurança jurídica. Então, enquanto o construtor ele aporta recursos próprios, a incorporação permite que o empreendedor ele possa vender antes da conclusão, e ele vai construir com o que, Bruno? Com o dinheiro da venda que antecede. Então, uma excelente oportunidade. Então, você está me dizendo que hoje, para você construir um prédio, você não precisa construir para depois vender. A gente faz essa incorporação. Você vende para depois construir. Isso é a incorporação? Exatamente. Vejamos, o sucesso financeiro da incorporação, porque é uma atividade empresarial, não é atividade beneficente, está onde? Na venda. Por exemplo, você trabalha com construção, você tem uma margem, mas a sua atuação está na construção. O incorporador, ele atua na venda, na comercialização. Então, quem ganha mais? Potencialmente, quem vende. Ah, mas, Paulo, eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto. Não. A lei, ela diz que qualquer pessoa física ou jurídica pode ser incorporador. Então, pode ser o médico, pode ser o advogado, pode ser a dentista. E ele, incorporador, o que ele vai fazer? Ele vai contratar a construção, ele vai terceirizar. Mas aí a questão, Bruno, são os contratos. Então, assim, você está me dizendo que eu posso vender e depois construir, e aí para esse respaldo jurídico, qualquer advogado serve? O advogado que me alugou um apartamento, uma casa, será que ele tem esse know-how ou ele precisa ser especialista na incorporação? Excelente pergunta, Bruno. Vejamos, quando você pergunta qual é o advogado, seria o advogado imobiliário? Não necessariamente, porque a incorporação ela é muito complexa. O advogado da área de incorporação, ele tem que conhecer de contratos, ele tem que saber em profundidade do direito empresarial, qual que será a estrutura, uma SPE, uma sociedade de propósito específico, uma sociedade em conta de participação, ele tem que conhecer de direito urbanístico para o que? Compreender e entender o projeto, dialogar com o arquiteto. Ele tem que conhecer também de direito ambiental, ele tem que conhecer de direito tributário, porque a gente vai falar sobre patrimônio de afetação, existe um benefício, que se você não utilizar o patrimônio de afetação, você não tem o quê? O direito a pagar menos imposto. Tem que conhecer também de direito notarial e registral, como é que faz a escritura, geralmente permuta, e o registro da matrícula. E, às vezes, Bruno, tem que entender até de direito penal, porque quem vende sem registrar a incorporação está cometendo um crime. Então, como a gente sempre fala, tem que ter um especialista em todos os negócios imobiliários, porque, como o senhor mesmo disse, não é apenas um contrato. E aí eu te faço uma pergunta. Quando o advogado entra? Por que eu te faço essa pergunta? Porque todos os nossos negócios da Grout, a primeira coisa que a gente fala, a gente faz aquele acordo verbal, não, tudo bem, a gente vai fazer a nossa diligência. E essa nossa diligência nada mais é de passar toda a documentação para o advogado, para ele validar isso. Mas me diz, na incorporação, quando ele entra, eu posso começar a vender e depois eu chamo um advogado? Ou em qual processo que eu posso contratar esse advogado? O ideal é o que? Tão logo encontrada a matéria-prima, que é o mais importante. O advogado da incorporação, Bruno, ele é um advogado empresarial. O advogado, eu falo isso com os meus alunos de graduação, ele tem que entender que ele é um parceiro do empreendedor. Então, ele, nessa parceria, ele vai contribuir para o negócio. Então, vejamos, identificada a matéria-prima, porque sem terreno não tem incorporação, sem terreno não tem sequer o quê? A construção. Então, identificado o terreno por parte do empreendedor, e por que eu falei, Bruno, você observou, por que eu falei empreendedor e não falei incorporador? Porque o incorporador só existe depois de registrada a incorporação. Enquanto não houver incorporação, é empreendedor. Então, vejamos, identificado o terreno, geralmente trazido pelo corretor
de Imóveis, que é um parceiro fundamental da incorporação, é feito, como você falou, a due diligence ou diligência prévia. Então, muitas das vezes, Bruno, o cliente me procura, entra em contato: doutor Paulo, eu quero que o senhor seja advogado da incorporação, já fiz aqui as bases da negociação, eu preciso de uma proposta. Eu falo: eu preciso da certidão atualizada da matrícula do imóvel. O que é isso, doutor? Então já começou mal. Porque muitas das vezes, Bruno, acontece que o empreendedor negociou um terreno com o João. Mas quando o João me entrega a matrícula, o imóvel está em nome da Maria. Quem é Maria? Ah, é minha mãe, é porque ela faleceu, não fizemos o inventário. Então, o imóvel está irregular. Então, essa é uma das bases, né, de exemplificação da importância de que, identificado o terreno, feito, sim, uma viabilidade econômica, localização, o advogado deve entrar antes de assinado qualquer documento. Isso que ele falou é muito, muito importante, porque você que quer investir no mercado imobiliário, você tem que entender quais são os processos, quais são as etapas que você vai enfrentar. No caso da incorporação que o doutor falou, a gente buscou uma oportunidade de terreno, uma oportunidade de uma casa para fazer um retrofit. E aí, quando você recebe, você tem todo um projeto depois. Tem que desenvolver projeto, fazer orçamento dessa obra, já tentar colocá-la para fazer essa venda. Mas antes disso, é o que a gente coloca o quê? Nosso advogado para validar se a documentação ela está ok. A gente faz a due diligência para entender se o negócio ele fica de pé, se a documentação de todos os sócios estão ok. Por quê? Imagina você tocando um projeto, 1 mês, 2 meses, 3 meses, está tudo certo. Aí acontece isso que o senhor falou. Você acha um problema de uma irregularidade que poderia seu advogado ter visto, e aí acredito eu que eu já fiz isso porque em grandes mesas, alguns sócios falaram assim: não, você vai pagar mais, sei lá, 3 mil reais para ele fazer uma validação disso, e essa conta no final virar 30, 40, 100 mil, porque você já trabalhou em cima de um projeto que no final ele não estava habilitado para ser executado. Então a importância de um advogado nesse processo, ele é de extrema importância. Como a gente sempre fala, busque sempre um especialista. E hoje nós temos assim a honra em receber o nosso amigo e professor da minha esposa, como ele falou, que foi incrível isso, que a gente estava numa palestra, ele palestrando e eu também. Ele comentou que é professor na faculdade, aí minha esposa olhou e falou: eu conheço essa voz, hein? Eu conheço essa voz. Eu falei: você conhece? Da onde? Eu falei: foi meu professor, não acredito. E aí bateu o papo, realmente ele era professor da minha esposa. Então assim, você se conectar com as pessoas especializadas, não tem como o negócio dar errado. Ou melhor, ele pode não andar. Exatamente. Porque o primeiro passo é esse. Quando você começar qualquer tipo de negócio, você trazer o advogado e falar: ô doutor, me ajuda aqui. Aí ele vai te fazer as perguntas, né? O que você quer desenvolver naquele projeto? E aí ele vai entender, e nesse entendimento ele vai te dar um caminho. Ó, pode ser seguir por aqui. É a mesma coisa quando você vai ao médico, está com algum problema, e aí te receita algum medicamento. O que você vai fazer? Você pode tomá-lo ou não. Ah, não vou tomar não. Besteira, para que eu vou comprar esse remédio, rapaz? O remédio é 100 reais, não, vou embora. Aí passa 1, 2, 3 dias, no 5º dia você já está com uma dor insuportável, você vai no médico e fala: então, você vai ter que internar. Então imagina isso. É uma analogia, mas temos muitas outras. E eu já vi sócio meu de negócios que foram validados. Eu falei: amigão, deixa eu te explicar, coloca um advogado para conversar. Bate papo com ele, porque é de extrema importância, e não correr e depois ter um prejuízo, né? De 30, 40, mais de 100 mil reais. E eu queria ver contigo, doutor, o investidor, o empreendedor no mercado imobiliário, ele precisa consultar um advogado. Essa pergunta é muito boa, Bruno, porque muitas das vezes a gente envia uma proposta, esclarece, e o cliente não consegue entender. Tá, mas por que eu preciso do Paulo? Costumo dizer, eu sou um grande fã da filosofia e falo que o papel do advogado é não deixar o empreendedor cair no canto da sereia. Por quê? A função do corretor, de quem apresenta o imóvel, do vendedor, é encantar. Só que muitas das vezes
O canto da sereia pode ser o quê? Um cavalo de Troia, um presente de grego. Você não sabe o que tem lá dentro. Então, Bruno, o construtor, o empreendedor, jamais pode ter amor ao terreno. Se não for esse terreno, vai ser outro. Só que muitas das vezes, Bruno, você perguntou sobre erros, já houve situações, o advogado não pode ser um cara do não. A decisão, principalmente para você aí, advogado que está nos ouvindo, sabe que a decisão é do cliente. A função do advogado é a orientação. Algumas vezes, infelizmente, eu falei, não pega esse terreno, olha, essa irregularidade aqui pode demorar, vai ser necessário um uso capião judicial. Se fosse essa judicial, seria mais rápido. Vai atrasar o seu projeto, você precisa lançar. Então, por que ele não me ouviu? Porque ele estava encantado pelo quê? Pelo presente grego. Perfeito sua colocação, porque você resumiu muito bem, que é a parte do... Às vezes o corretor, né? Ele está com uma área, ele vai querer te vender e é o trabalho dele vender. A função dele é isso. A função dele. E acontece de ele não buscar a fundo essa documentação. Sim. Ele fazer essa due diligência interna na própria imobiliária, para validar se aquilo está vendável. Sim. Mas ele começa a vender e às vezes o negócio se anda, já faz um pix para um para o outro. Quando você busca no detalhe, acontece isso. Eu lembro de um caso de uma incorporação que nós fizemos e a prefeitura pediu, na época, uma certidão vintenária. Isso. Eu achei que, como que a gente vai buscar isso? E assim, ele ficou amarrado 1 ano e meio. Imagine a expectativa, o investimento aplicado durante 1 ano e meio. Assim, foi de extrema decepção, né, de algumas pessoas. E eu sempre busquei e busco ainda dentro dos meus negócios de ter especialistas para que você esteja respaldado em todas as etapas ou da incorporação ou da construção. Um exemplo mesmo, que eu peguei uma dica nessa palestra, e eu vou acompanhar ele nas redes sociais, porque ele entrega muito, viu, gente? Nas palestras, se você tiver a oportunidade de estar presente em alguma das palestras, nesse podcast, a gente espera convidá-lo outras vezes para poder participar, porque é muito conteúdo. Mas estiver presente também, pessoal, aprenda, porque eu já estou há alguns anos na incorporação, no mercado imobiliário, eu aprendi uma outra sobre a parte da SPE, da SCP, que foi, a gente faz a incorporação aqui, né, dessa unidade, dessa unidade residencial unifamiliar, e a gente coloca dentro da SPE. E aí, para os investidores, né, que estão aportando o recurso, ele retira através da SCP. E ele me fez uma pergunta: Bruno, quantas SCP que você tem? Eu falei: eu tenho X, porque são X sócios. Aí ele falou assim: não precisa, basta ter um. Eu queria que você me esclarecesse um pouco mais sobre esse corpo dentro da SPE, porque às vezes o incorporador ou o empreendedor imobiliário, ele quer entender um pouco mais como é que funciona esse corpo. Você pode explicar para a gente? A pergunta é muito interessante e nos dá muitas possibilidades. Vejamos. A sociedade de propósito específico é uma empresa. E qual que é a importância da empresa? A legislação brasileira dá incentivos ao empreendedor para criar empresa. Primeiro, por quê? Porque ela blinda a pessoa física. E segundo, porque há incentivos tributários. A cobrança de impostos da pessoa jurídica tende a ser menor que da pessoa física. Então, esse é o primeiro incentivo. Vejamos, nós falamos então da atividade da incorporação, da venda antes da conclusão. Só que, Bruno, quantos anos aí você já no mercado, a gente sabe que não dá para contar sempre que, abertas as vendas após a incorporação, vai conseguir atingir o ponto de equilíbrio das vendas para o quê? Executar a obra. Você precisa, às vezes, de quê? Do funding. Só que, Bruno, e para aquele que está começando, ele não tem um histórico, um track record para conseguir o financiamento do banco. Então, existe uma estrutura legal prevista pelo Código Civil chamada Sociedade em Conta de Participação, SCP. E a SCP imobiliária, ela é muito interessante porque são duas figuras. O sócio ostensivo é o que aparece.
Quem é o sócio ostensivo? É a SPE, a incorporadora. Ela que toma o risco e as obrigações da atividade. Mas vejamos, eu quero investir. Poxa, Bruno, que empreendimento legal, hein? Eu quero diversificar. Qual que é a maior oportunidade do mercado de investimentos? Quem disse isso foi o quê? Warren Buffett. A diversificação. Então eu quero investir no seguro mercado imobiliário. Mas, Bruno, eu não quero construir. Eu sou advogado, eu sou dona de casa, eu sou manicure. Eu posso participar? Pode. Através de uma sociedade em conta de participação, na qual você será o que? O sócio participante, também conhecido como sócio oculto. Então, o risco operacional, obrigacional, é do sócio o quê? Ostensivo. O sócio participante, ele tem ciência dos riscos, mas é uma oportunidade de quê? De ele também participar. Ele contribui para o quê? Para um funding do empreendimento. E qual que é o ponto? Eu vou ter lá, então, por exemplo, para começar essa obra aqui, eu preciso de 2 milhões de reais. Eu vou incorporar, mas eu não tenho. Se você tivesse, talvez você nem incorporaria. Então, o que eu posso fazer? Unidos somos mais fortes. Vamos fazer, então, o quê? Cotas. 10 cotas de 200. Não há um número exatamente definido. Então você pensa, eu terei 10 cotas, 10 sociedades? Não, aí que está o pulo do gato. Porque, vejamos, é uma sociedade em conta de participação. Qual que é o objeto? Esse empreendimento. Quem que é o responsável? O sócio ostensivo. E por que disso, Bruno? Por mais que a sociedade em conta de participação, ela não tem que ser registrada na junta comercial, nem um cartório, mas ela tem que ser comunicada na Receita Federal para ter um CNPJ. E perante a Receita Federal, aparece quem? O sócio ostensivo. Então, considerando que a SCP tem um sócio ostensivo e um objeto, que é o empreendimento, independente do número de investidores, em outras palavras, de sócios participantes, é uma SCP só. Tá vendo, gente? Acabamos de ver o ouro aqui nesse podcast. Você que quer investir e não tem um recurso. Bruno, achei uma oportunidade ali, uma casa maravilhosa, dá para reformar, dá para a gente revender ela e ter um lucro, mas eu não tenho esse dinheiro. Você junta alguns amigos, alguns investidores, monta essa SPE, faz a aquisição desse imóvel, faz a reforma, e todos os outros investidores eles se tornam sócios, mas como o doutor mesmo falou, eles são só participantes. Ele não vai ter toda essa responsabilidade, porque quem vai tocar a obra vai ser o sócio ostensivo. E aí ele disse algo que é perfeito, que você tem uma outra sacada, uma outra expertise tributária, que você só tem uma única SCP. Então você coloca todo mundo dentro, ou seja, você não paga tanto imposto assim. E um outro que ele falou do RET, todos os meus negócios é RET, mas eu queria que vocês entendessem que hoje, dependendo do investimento que você está fazendo, você paga 27,5%, né? O nosso maior sócio sempre é quem? É o governo. E aí como que eu faço para tirar o governo? Não tem como, viu, gente? Não tem como tirar o governo, porque aí é um crime, então não faça isso. Mas tem uma dica aqui que você reduz e significativamente. Vamos colocar aqui uma projeção, que geralmente é 27,5%, né, de uma venda aí e tal, que é do lucro. Me diz aí, como que eu reduzo isso a 4%? Eu fiquei sabendo que tem alguma coisa, que é o que a gente faz, mas eu quero que vocês ouvem do nosso doutor. A depender pode chegar até a 1%. Olha essa, tem gente. Tem uma questão histórica que eu peguei desde quando eu era estagiário. Nós falamos de 60 anos da lei de incorporação. E a venda antes da construção. Havia, Bruno, uma incorporadora que era a maior do Brasil, década de 80, de 90, que era a Encol. Nossa. A Encol tinha incorporações em todos os estados do país.
O que aconteceu, Bruno? A Encol quebrou. País. Ela faliu. E mais de 40 mil famílias, ou seja, mais que um estádio de futebol, que pagaram, ficaram a ver navios. Quando aquilo aconteceu, Bruno, no final da década de 90, pensou-se que o quê? Acabou a incorporação, porque ninguém mais vai fazer. Para que eu vou comprar um imóvel na planta, sendo que eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou receber esse apartamento? Brilhantemente, papel do jurista, né, junto ao Congresso Nacional, que foi em 2001, foi feita uma medida provisória, mas depois, 2004, né, houve a lei, ano passado completaram 20 anos, que é o Instituto do Patrimônio de Afetação. O que significa isso, Bruno? Significa que o incorporador, ele tem um incentivo para o quê? Solicitar a opção pelo patrimônio de afetação. Isso é uma proteção para o comprador. Por quê? Se o incorporador quebrar, aquele empreendimento afetado, bloqueado, não entra na massa falida. Ou seja, Bruno, os compradores poderão contratar um construtor e dar continuidade na obra. Tá, Paulo, mas pelo que você falou, esse tal de patrimônio de afetação aí tem benefício só para o comprador. Não. Eu sou um grande entusiasta da economia e tenho um princípio da economia o mais importante, que o ser humano age por incentivos. Quais são os incentivos para o patrimônio de afetação? Primeiro, reputação. O professor Jamil Rami, que é uma das maiores autoridades do Brasil, ele fala que o incorporador que opta pelo patrimônio de afetação, ele deveria até colocar uma placa, um selo em frente à obra. Este empreendimento aqui está protegido com o patrimônio de afetação. Afetado o patrimônio, qual que é o incentivo para o incorporador? Ele poderá requerer, junto à Receita Federal, a opção ao regime especial de tributação. Então, vamos pegar só, Bruno, por exemplo, para alto padrão nem se fala. Se está no lucro presumido, vamos arredondar aqui, tá, gente? 6%, com o RET, todas as vendas caem para 4%. E se for no faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, 1%. Imagina só a diferença de 1, 2, 5, 10% de um empreendimento. É extremamente significativo, porque a conta, ela é como é que se diz? Papel de padaria. Você tem que ter ser muito minucioso em todas as contas. E saber disso para vocês, pessoal, só para você entender que a Encol, aí, depois de dar um Google, você vai ver o que aconteceu. Ele desenvolvia um empreendimento, pegava o recurso daquele empreendimento, e aí tinha um outro empreendimento que dava algum problema, ele tirava dinheiro daqui, colocava dali, e aí ele começou a se perder, só receber, lançar. Tinha dezenas de lançamentos, aquela coisa assim, igual ele falou, dezenas de famílias acreditando que ia receber sua casa, e como não tinha esse patrimônio de afetação, né, ele quebrou. Então hoje você que está querendo buscar investir em um apartamento ou numa casa, pergunte se tem o patrimônio de afetação, mas mesmo que não tenha também, porque é um incentivo que dá para o incorporador também, você tem uma garantia que vai receber. Eu vou dizer que eu já conheci alguns de bem perto, que eles não se organizaram direito, deu problema na incorporação, a empresa faliu, e aquele patrimônio que é o empreendimento, ele foi uma outra construtora, por isso que vocês veem por aí, construtora e incorporadora. A incorporadora, ela quer manter um padrão de excelência, ele também constrói. Mas ele perdeu, e aí ele só perdeu o direito, foi uma outra construtora, finalizou o prédio e entrega. Cara, eu já vi isso várias vezes. A minha sogra, tá? Ela comentou que o imóvel que ela mora hoje lá em Belo Horizonte, lá no Buritis, foi a última entrega que teve da incorporadora, ela faliu. E uma outra, ela entrou no local, né? Ela fez deu continuidade na incorporação e finalizaram. Se não tivesse isso e entrar no patrimônio de afetação, aquele empreendimento ia servir para pagar dívidas
E hoje depois, né, a Incol foi uma parte muito ruim, mas como o senhor falou que... Esse ponto, Bruno, você lembrou que é muito importante, porque pode ter a pergunta, tá, mas como eu fiscalizo isso? A legislação determina que em até 6 meses após o registro, 180 dias da incorporação, é necessário comunicar quem é a comissão de representantes. Então é a comissão de representantes que é responsável pela fiscalização dos aportes ao pagamento dos compradores. Para onde tem que ser pagamento? Para o bolso do incorporador? Não, para a obra. O lucro do incorporador, Bruno, é só depois de vendida a última unidade. E porque isso é muito sério, pessoal, porque nós estamos falando do mercado mais importante que existe em um país. Nós estamos falando do direito constitucional, que é o professor que fala, a dignidade, a moradia. E quando a gente fala, Bruno, por exemplo, no canteiro de obras, isso aqui é fundamental. Mas, vejamos, a indústria, né, o mercado da construção civil, ele envolve muito mais do que isso. Porque assim que vocês entregarem essa casa, o proprietário vai comprar um colchão, uma cama, um fogão, um Blu-ray, um computador, um sofá, o lava-louça. Então, a indústria da construção civil, da construção civil, o mercado da construção civil, gira todo o PIB nacional. Quantos empregos, né, quanta dignidade vocês, empreendedores, levam para a sociedade. Nós estamos fazendo uma conta, eu gosto dos números, viu, gente? Aqui, como a gente falou da Graut, né, existe o nosso time, tem a parte da arquitetura, a parte de construção, eu sou das contas e da gestão. E a gente estava esses dias brincando quantos prestadores já passaram. Nós estamos no 6º mês já de incorporação aqui. Já passaram 215 pessoas. 200, mas Bruno, é muita gente mesmo. Sim. Porque você tem desde a parte de estruturação, demolição, acabamento, limpeza, grama, a parte de tintura, muitas pessoas. A gente acaba não tendo essa noção que o senhor acaba de nos falar, de que movimenta muita gente. Movimenta o mercado. E após, ainda não acabou, viu, gente? Dá para perceber que não acabou ainda, mas vamos chegar lá. E vocês vão perceber que ainda vão passar muitos outros prestadores de serviço. Então a importância de você fazer um trabalho sério, um trabalho com dignidade. E eu acredito muito em algo que às vezes as pessoas elas fazem algo e dá errado. E não é porque ela quer prejudicar o outro. Alguns sim, infelizmente, mas eu ainda acredito na sociedade, acredito ainda em bons empresários, empreendedores, mas o sucesso ele está seguro pelos especialistas. Olha só o quanto conhecimento nós temos hoje com o doutor Paulo Márcio, com o nosso doutor Paulo Márcio. É muito conteúdo que nós temos e vocês têm que continuar assistindo, continuar vendo no detalhe aonde nós podemos ou pagar um menor imposto, ou nós podemos entender e não nos prejudicar numa compra. Assim, eu já passei por algumas, como é que se diz, algumas negociações. O meu pai sempre me ensinou algo que é na área comercial. O segredo, ele está na compra. E aí vem o corretor, eu falando um pouquinho da jornada que nós fazemos. O corretor ele vem e apresenta para você o melhor negócio. O melhor terreno, o melhor empreendimento. E aí quando você vai adquirir ele, você se depara com uma série de problemas. Por exemplo, chegou recentemente, na semana, acho que bem umas 20 oportunidades para a gente analisar. Chegou uma da casa sensacional. Eu estava dentro do condomínio, fui lá visitar. Quando eu visitei a casa, falei, uau, essa casa aqui tem um potencial gigantesco. A vontade de assinar e fazer o Pix era gigantesca. Mas, como um bom empreendedor, eu busco orientação jurídica. E eu busquei, peguei a documentação, tinha alguns nomes, né, que estava lá com o nome da pessoa, porém, ele estava, a pessoa que estava nos vendendo, ele estava interditando o pai dele, não tinha saído da interdição do pai dele, ele já estava vendendo, não era nem herdeiro. O senhor tinha 90 e tantos anos lá, e ele falou assim, Bruno, então espera, então, só, né, meu pai está nas últimas, depois a gente negociar. Eu falei, cara, o que é isso? Né, tem a parte ruim, feia disso, mas
pela oportunidade, e eu vejo muito empreendedor, e no empreendedor não só no mercado imobiliário, empreendedores na vida, que se dão mal porque vê a oportunidade, compra e não busca. Gente, não tem almoço de graça. O segredo hoje, o doutor Paulo está aqui, ele está aqui, doutor, mestrado, doutorado, quantos anos de já lecionando, ajudando. Então você tem que ter uma bagagem para você conseguir sair, igual ele comentou aqui agora, naquele conto da sereia. Então se você está aí buscando empreender, eu falo no mercado imobiliário, mas em outros mercados também, tenha os especialistas do seu lado para ele te orientar, para ele te ajudar. Mostra o que você está desenvolvendo. Junta um grupo. Hoje está muito, tá muito bem falado o Mastermind, né? O que é o Mastermind? Nada mais é do que especialistas na mesa. De eu falar, amigão, eu estou com esse projeto. Aí vem o doutor e fala a parte dele. Vem o arquiteto, ele fala a parte dele. Vem o construtor e fala a parte dele. Aí vem o corretor para poder fazer a venda. Então, assim, entenda muito bem todas as etapas do empreendimento ou do negócio imobiliário para que você não caia em ciladas ou tenha surpresas. Tem aquela surpresinha, gente, que a gente já se deparou de algumas vezes, de você não ter um contrato, por exemplo. Então, como o meu pai sempre fala, amigos fazem contrato, negócio não. E algumas pessoas até falam, nossa, Bruno, você vai fazer um contrato com seu pai aqui? Vou sim. Você vai fazer um contrato com esse seu amigo, o cara me conhece há mais de 10 anos, eu faço contrato, porque amigos fazem contratos. Então, às vezes você, por conhecer muito tempo a pessoa, não faz um contrato e dá um problema. O que acontece, gente? Você perde o amigo, você perde o negócio, e aí eu costumo dizer que eu não trago problema para minha casa. Hoje eu vou para casa, porque de tudo isso que nós falamos, o final é o quê? É você ir para sua casa, com a sua família, trazer esse sustento, né? Essa provisão para dentro de casa e você colocar a cabeça no travesseiro e estar resguardado. É engraçado, olha o tamanho dessa obra aqui. Se eu te falar que eu tenho preocupação zero, em todos os aspectos, aspecto de projeto, tem que mudar aqui e tal, fala com o David lá, ele já resolve. A Juliana, que está fazendo um excelente trabalho aqui dentro. Então, a gente ganhou aqui, era para estar em 2 meses e meio quase de demolição, a gente fez em 3 semanas. Foi como você fez? Ela falou, eu conheço o equipamento, ela meteu uma retroescavadeira aqui dentro, e assim, surreal. Então, não é especialista. E eu hoje tive a honra aqui, gente, vamos, né, depois bater um papo, porque eu quero entender um pouco para reduzir ainda mais a parte tributária. Mas antes eu queria que você contasse um pouco mais, assim, de algo que você fez, assim, uma história, que o pessoal gosta de história, né? Storytelling. As pessoas gostam de ouvir história. Conta um caso pra gente, igual me fala um caso, né? Que aconteceu, que você fala assim, cara, ele teve um prejuízo e não poderia ter, por falta de, talvez, um apoio, uma conversa antecipada, né? Eu tô fazendo isso aqui, não vai por esse caminho, vai por outro. Exatamente. Eu gosto muito de uma frase do Flávio Augusto, quando ele fala que estabilidade não existe, ainda mais para um incorporador. Mas a previsibilidade é possível. Então, o papel do contrato é trazer previsibilidade. Então, os maiores casos históricos no qual houve desfechos que poderiam ter sido diferentes foi pela falta do contrato ou por um contrato mal negociado, porque muitas das vezes, Bruno, já aconteceu, um cliente teve muito prejuízo e não foi na parte jurídica não, porque a parte jurídica tinha toda a documentação, a contratação, mas para não falar que foi só do direito nós falamos, não foi feita a análise do terreno, o solo não permitia a necessidade, o solo não tinha estabilidade para a fundação. Então, o cliente queimou mais de 200 mil para quando chegou lá na fundação. Podia ter feito isso antes, mas por quê? Não tinha o arquiteto, não tinha o engenheiro. O senhor falou algo que é interessante, que é, quando eu apresentei, né, o doutor, ele é professor, né, tem doutorado, mestrado em Direito de Negócios Imobiliários. Negócios imobiliários. Porque o que o senhor está me dizendo praticamente é assim, se tiver um advogado de direito imobiliário, ele vai fazer um bom contrato.
Mas se ele não entender do negócio como um todo, ele se cai nessas ciladas, é isso? Exatamente. Vocês estão entendendo? Você que tá, anota aí, ó. Você que está nos assistindo, anota assim, ó. Preciso de um advogado de negócios imobiliários, não somente um advogado imobiliário, para ele entender todo de um negócio, né? É um passo a passo. Até falando nisso, Isso que eu ia comentar. Até para o atendimento de uma dor, nós desenvolvemos um método sobre o passo a passo. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse livro, que na verdade para mim não é nem somente um livro, isso daí é um amuleto. Você tem que ter embaixo da sua... Você tem que levar e colocar embaixo do braço e ir para todo lugar onde você vai, e falar, deixa eu consultar aqui, deixa eu ver. Porque a gente sempre fala em transbordar na vida das pessoas, né? Propósito da vida, nós podermos contribuir com a sociedade. Como que a gente pode contribuir? Com conhecimento. A gente tem o conhecimento, né? Deus nos dá um conhecimento, a graça, a sabedoria que vem dos céus, mas que a gente possa transbordar. Então, uma das maneiras é esse podcast. Cada episódio vai ter aqui um especialista na área da área imobiliária, mas também nos canais, tem as redes sociais, né, do doutor. E ele também desenvolveu um livro, que aí está dizendo que é um guia para iniciantes. Aqui, doutor, me fala um pouquinho sobre esse livro aí. Esse livro foi para atender uma necessidade dos nossos clientes, dos nossos parceiros, que ele é um roteiro, um manual de instruções e sem juridiquês para quem quer iniciar nesse mercado. E foi bem interessante porque eu comecei com a ideia de um e-book, mas houve uma receptividade muito grande. O nosso amigo Romualdo Carvalho, da Grande Jornada amigo da Incorporação, ele falou, ô Paulo, eu quero um impresso. Fizemos aqui o impresso, né? Tive o prazer de ter a sua leitura. Ele dá uma orientação, porque muitas das vezes, Bruno, até contando mais um caso aqui, nem sempre é o direito. Houve uma situação, Bruno, que o meu cliente já com estudo prévio pronto para uma permuta imobiliária. Para fazer um edifício residencial, cerca de 18 unidades via permuta. Mas o terrenista estava o quê? Muito resistente, não queria fazer. Ele é pegado porque aquele terreno era da mãe dele. Ele passou a infância naquela casa e, na ocasião, o que eu sugeri para o meu cliente? Vamos colocar no contrato que o nome do prédio será o nome da mãe dele. O terrenista falou, doutor, onde eu tenho que assinar? Então é isso que é o passo a passo, mas previsto no contrato. Porque se não fosse esse insight, não haveria o negócio. Então, né, nós desenvolvemos o passo a passo lá na minha bio do meu perfil no Instagram, tem à disposição e em breve também a pedido dos clientes, dos parceiros, nós vamos lançar também a mentoria que vai pegar de mão dadas desde o início até a entrega das chaves. Eu não sei qual é o tempo que você está assistindo agora, mas vai lá, corre lá. Como que tá lá, Paulo Márcio? O seu Instagram? Como que ele tá lá? Ó, Paulo Márcio _ PMRS. Eu vou deixar aqui na descrição, fica mais fácil. Vou deixar também o link dele. E eu espero que quando a gente postar esse vídeo aqui, você já esteja com a mentoria. Porque quando nós vimos lá, eu falei, cara, eu preciso de saber disso. Eu preciso estar acompanhado desse especialista. Imagina você ser mentorado por um mestrado, um doutorado, um professor que foi da minha esposa. Então você ter esse especialista, ele é fundamental para os seus negócios. E a pessoa, por isso que eu falo, invista. Por que investir? Não é que gaste. Gastar é quando você gasta o seu dinheiro e não volta mais. Quando a gente fala de investimento, ele tem que retorno, não é? Tem o famoso ROI. Então, invista no especialista. Você vai ter um retorno muito, mas é muito maior. Fora a parte de segurança, você não ter outros problemas. Assim, fantástico. Gente, vou deixar aqui o link também das redes dele, site, mentoria. Espero que já esteja com a mentoria para vocês acompanhar. E ó, dica aí, 2025, o pessoal fala, iniciou o ano, como é que eu faço? Gente, faz aquela limpeza no seu Instagram. Tira todo mundo que não serve na sua vida. Sabe aquele pessoal que você não acrescenta em nada na vida? Já limpa. Deixa os especialistas da sua vida, o especialista na parte corporal, aí, o personal para ajudar a sua vida. Um mentor espiritual.
Mas nos seus negócios, dos negócios imobiliários, já faz uma lista aí, ó, de todo mundo e coloca esse cara. Porque ele já está sentado aqui, uma honra em recebê-lo aqui. Veio lá de Minas para fazer essa gravação. O nosso doutor Paulo Márcio, _ PMRS. Vocês acompanham ele aqui, é uma honra, viu? Eu te agradeço, assim, imensamente pela honra. Espero a gente poder fazer mais vezes, porque vamos fazer depois uns cortes da obra? Claro. Vou fazer o seguinte, a gente vai fazer depois um conteúdo e vamos jogando junto, fazer uns reels para o pessoal ir acompanhando, porque assim, é muito caso, não dá para colocar tudo em o tempo que a gente tem, mas eu gostaria muito de fazer mais um conteúdo e agregar, porque você que é investidor, você que é empreendedor, você tem que ter esse cara aqui, gente. É o Instagram dele, é o YouTube, as mentorias, o livro, você tem que acompanhar, porque senão você corre um sério risco de ter um tipo de problema. Aí acontece, né? Você quer ir, em qual fase que você quer ir procurar o advogado? Eu prefiro na inicial. Eu falo, doutor, exatamente. Estou nesse negócio aqui, ó, do que falar, doutor, você não acredita. Aconteceu um problema, me socorre, fica muito mais caro, não fica? Exatamente. A parte acadêmica da pesquisa me lembra que Karl Popper, Karl Popper, um dos maiores cientistas, ele dizia que a função do pesquisador é resolver problemas. E do advogado também, mas não só resolver e evitar que ele aconteça. Bruno, para mim, uma alegria muito grande participar do podcast, que eu sou um grande fã, ainda mais pela questão aí, nada é por acaso. E eu gosto muito, para finalizar, eu sempre falo com os alunos da parábola dos talentos. E é muito interessante, porque essa parábola fala que cada um recebeu o talento de acordo com a sua capacidade. Então, quando a gente faz o livro, faz uma mentoria, o objetivo não é financeiro, não é, porque o que não se pode fazer é enterrar o talento. Perfeito. Muito obrigado, Deus abençoe, muito sucesso para vocês cada vez mais. Muito obrigado, viu, gente? Acompanhe nas redes sociais. Grande abraço.